mas eu gostaria de saber da sua opinião aí, se... Duas perguntinhas. Primeiro, faltou uma contratação aí nesse final de janela, principalmente visando o ataque, unicamente visando o ataque. E sobre Gabigol, o que você acha sobre essa possível renovação? Esse pouco provável do Braz, ele já foi tanto para colocar uma parada como pouco provável e ela acontecer, como também já foi colocado do pouco provável para ela realmente não acontecer. Quero saber a sua previsão do futuro sobre isso. Vamos lá, vamos começar por esse pouco provável aí. Esse pouco provável aí, eu confesso que me deixou um pouco preocupado, porque, obviamente, a minha mente voltou lá em 2021, né? Voltou lá quando a gente não sabia se o Davi Luiz vinha e tal, e todo mundo emocionado, querendo o Davi Luiz, e o pessoal achando o voo que o Davi Luiz pegava e tal, aquele trabalho um monte de barrigada e tal, e no final das contas o Davi Luiz acabou sendo zagueiro do Flamengo, e todo mundo se lembra do Marcos Braz falando pouco provável, dando uma risadinha, né? Foi um pouco provável, e ele começa a rir depois, não sei se brincando ou se num ato falho, mas o fato é que ele fala pouco provável, e o que a gente tem meses depois é o Davi Luiz jogando pelo Flamengo. Então, isso me preocupa um pouco, porque eu não gostaria da renovação do Gabigol pelo Flamengo. Mas vamos começar falando, então, pela janela, que foi o primeiro assunto que o Arthur trouxe. Se faltou contratação, cara, nessa eu não vou bater na diretoria do Flamengo, eu até achava, e falei isso desde a primeira janela do ano, que o Flamengo poderia trazer, sim, um centroavante, porque o Pedro, ele tinha características únicas dentro do elenco. Acabou que o Flamengo só foi trazer naquela janela extra do Carioca e o Carlinhos. Acho que o Flamengo poderia estar com um centroavante, com uma característica semelhante ao Pedro e um nível técnico um pouco maior, se tivesse pensado nisso. Acho que contou demais com o Gabigol. Mas em relação à janela, eu não posso esquecer que o Pedro machucou depois do fechamento da janela. E eu acho que isso é o tom do que eu venho falando aqui nos últimos dias. Já é difícil substituir o Pedro. Imagina substituir o Pedro com a janela fechada. Teria que ser uma oportunidade, teria que ser o cometa Halley passando. É muito difícil substituir um jogador como Pedro fora de uma janela. Então eu não vou criticar a diretoria, porque eu acho que até nisso a gente deu azar. Nós perdemos o nosso grande goleador dias depois do fechamento da janela. Se esse fato trágico acontece uma semana antes, 2 semanas antes, 1 mês antes, naturalmente o Flamengo iria ao mercado. O Flamengo faria um esforço financeiro, o Flamengo talvez vendesse um jogador, caso houvesse um custo muito elevado, mas o Flamengo daria um jeito de ter um jogador para espelhar algo que o Pedro conseguiria fazer. Não foi possível. Nenhum momento é bom para você ter um rompimento de ligamento do joelho, mas o momento foi o pior possível. Então, para mim, o que era possível a diretoria do Flamengo fazer era caçar uma oportunidade e aí avaliar o custo-benefício disso. Não embarcar no desespero de, meu Deus, acabou o ano, Pedro machucou. E eu acho que a diretoria conseguiu ter a cabeça no lugar dessa forma. Não acho que dos nomes que se aproximaram mais, né, Martial, Depay, acho que chegou a negociar, acho que não eram nomes que resolveriam o problema do Flamengo nesse momento, e teriam um risco muito grande, jogadores machucados, salários altos. Então, para mim, eu não vou dizer que foi um erro da diretoria, porque exigir contratação fora da janela de transferências, eu acho que é um pouquinho demais. Então, eu aceito. Acho que... E aí, só falando rapidinho de janela, não em relação ao Pedro. Acho que a janela foi tardia. Isso pode melhorar. Essa crítica, eu acho que ela pode acontecer. Toda a janela do Flamengo aconteceu faltando dias para terminar. Enquanto outros clubes tiveram jogadores jogando logo que abriu a janela. Tivemos o Palmeiras, por exemplo, e o Botafogo, que são os nossos 2 grandes concorrentes aí pelo Campeonato Brasileiro, se é que a gente ainda está na disputa do Campeonato Brasileiro, estreando reforços no primeiro jogo após a abertura da janela. E o Flamengo vendo a janela passar, e contrata jogadores no final. Até adaptação, Então, o Flamengo teve uma janela boa, mas tardia. Isso precisa melhorar. Eu acho que essa crítica cabe
Agora vamos falar de Gabigol. Rapaz, eu não sei como é que a gente fala disso ainda aqui. Eu acho interessante. Dessa vez a resposta foi até diferente, mas eu queria entender, sinceramente. Eu sei que é uma pergunta que pode gerar uma resposta, que vai gerar um clique, que vai gerar uma discussão. A gente mesmo está aqui falando de uma pergunta sobre o Gabigol. Mas o que mudou para essa pergunta ser feita? Assim, aconteceu alguma coisa? O contrato vai acabar semana que vem, daqui a 2 semanas. Por que a gente fala de renovação de Gabigol com tanta coisa acontecendo no Flamengo? Eu, sinceramente, não sei. Assim, vamos supor aqui, tá? Eu não acho provável, mas em futebol tudo é possível. O Gabigol começa a jogar futebol. O Gabigol volta, faz seus gols, faz gols importantes, faz gol em semifinal de Libertadores. Aí eu vejo contexto para essa pergunta. Fala assim, Braz, ô Landim, o Gabigol tava para escanteio ali, o Gabigol tava por baixo, hein, mas agora ele fez 2 gols. E aí, mudou alguma coisa? Vai mudar a proposta do Flamengo? Vai oferecer um outro contrato? Eu vejo contexto. Hoje eu não vejo contexto. Por que a gente está falando? Olha só a atual situação. Você pode falar de várias situações que estão acontecendo no Flamengo, você pode falar de vários jogadores, e você pergunta sobre a renovação de um contrato de um jogador que, apesar de centroavante, está sendo substituído por um cara improvisado. Ele já era reserva. O Gabigol já era reserva do Pedro. Aí, não satisfeito, quando sai o Pedro, você coloca o Bruno Henrique no meio. Não sei se vai ser a opção do Tite nos próximos anos. Estou falando de momento, tá? Então, ele sequer é o reserva. Ele é preterido por um jogador improvisado. E a gente está perguntando aqui sobre a renovação dele. Cadê o contexto? Por que perguntar isso? Mas, vamos lá. Acho que a resposta por que perguntar isso é justamente pelo fato de que a gente está aqui reverberando, justamente que eu estou aqui me descabelando, tentando responder essa pergunta. Vamos lá, galera. Eu acho que está faltando, assim, também. Acho que o Flamengo, aos poucos, está demonstrando que vai acontecer. Eu não sei se já aconteceu, se o pessoal aqui, acho que as mulheres não vão entender muito bem, mas quem tem um pouquinho de pelo no braço, às vezes faz um curativo com esparadrapo, né? Aí tem gente que fica querendo tirar devagarinho, vai ser muito pior. Mas tem gente que prefere. Não, deixa eu tirar bem pouquinho para não doer. E tem aquele cara que só dá um puxão. Mas dói uma vez e o cara tá livre. O que está acontecendo com o Gabigol é o Flamengo tirando o esparadrapo bem devagarinho. Começa falando, não sei, Gabigol subiu no telhado, não sei o quê. Aí agora já é pouco provável. Então, assim, é um caminho que está sendo trilhado no sentido dessa união aí ser desfeita, e eu espero que isso aconteça, cara. Quando eu vejo esse pouco provável, eu fico com medo da gente renovar com um jogador caríssimo, altamente improdutivo, com um custo-benefício proibitivo. Você ter um jogador que custa quase 2 milhões por mês, custa bem mais que 1 milhão por mês, ser um jogador que entra para não fazer nada, e aí com todos os problemas extracampo, e problema de doping, a gente não sabe, galera, a gente não sabe nem se Gabigol estará apto a jogar, porque ele tem um processo pendente a ser julgado na Corte Arbitral do Esporte. Olha isso. Além de tudo, tá perguntando, sabe esse jogador aí que nunca joga, quando entra mal? Além disso, a gente nem sabe se ele vai poder jogar o ano que vem. Vamos discutir a renovação dele. Galera, não tem idolatria que justifique isso. Eu reconheço tudo que ele fez pelo Flamengo, mas não existe idolatria nesse mundo que justifique uma proposta de renovação de contrato, nem com diminuição de salário. E o meu medo, não sei se é verdade, o Landim falou que havia uma proposta para o Gabigol de renovação por mais 1 ano com valorização salarial. E que essa proposta não foi retirada da mesa. Não sei se já foi ou não. Mas
isso já seria uma maluquice. O meu medo é que ele não consiga se encaixar em lugar nenhum, agora no final do ano, o Flamengo não retira essa proposta, ele fala assim, quer saber? Manda essa proposta aí. Tem nada mesmo, mais um ano de contrato, e o Gabigol sabe de uma coisa que é verdade. Gabigol precisa fazer muito pouco no Flamengo. Gabigol entra, faz um gol de pênalti. Pênalti é importante pra caramba, tá? Não tô desmerecendo, não. Mas ele entra, ele faz um gol de pênalti. Vai ter gente... Vai pra galera. Vai ter gente se descabelando. Tá vendo? É ídolo. Vocês não sabem tratar vocês destratam um ídolo. É o Flamengo indo contra o seu... O Flamengo não tem respeito pelos ídolos e não sei o quê. Então, assim, ele sabe. Então, de repente, é uma chance que ele vai acabar agarrando, de ficar mais um ano no Flamengo. Hoje, a situação, eu não acho que o Flamengo precisa esculachar o jogador. Tipo assim, um dirigente virar e falar assim, o Flamengo não tem o menor interesse nesse cara. Eu acho que não, acho que isso é desrespeitoso. Eu acho que contratos terminam. O contrato do Gabigol tinha um prazo final. E aí, pode ser que o Flamengo tenha interesse em renovar, e o Gabigol tem interesse em renovar também. Às vezes o Gabigol quer ir para outro lugar. Eu não acho que precisa esculachar o jogador, de falar assim, esse jogador é muito caro e o Flamengo não tem interesse nele. Mas eu acho que é para deixar as coisas terminarem. Por mais que tenha me dado medo esse pouco provável aí do Marcos Braz, eu acho que todo o contexto é de um final aí, de um final dessa união. E, infelizmente, tá? Até pelo que eu vi na partida contra o Bahia, apesar de que o jogo estava meio morto já quando o Gabigol entrou. Mas eu acho que para ser um final melancólico. Final assim, final frio. Agora, uma coisa, o Braz tem razão. E ele botou o dedo na ferida. E eu sei que isso mexe com o Gabigol. Ele falou assim, o Gabigol vai ter muito mais chance, porque o Pedro machucou. E todo mundo sabe disso. Com o Pedro em plenas condições, o Gabigol não teria chance nenhuma. Mas o Gabigol vai ter os minutos dele. Se ele vai aproveitar, a gente só pode responder em dezembro. Eu acho que não. Mas a gente só pode responder no futuro. Agora, as chances estão aí. Mas quantas chances ele já teve, cara?